Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Jesus teve maneiras muito humanas, muito honestas de lidar com as pessoas, lidar com as situações, com os conflitos e nos seus relacionamentos. Por isso que quando ele diz que nós devemos segui-lo e viver o que ele viveu, tem a ver com isso, tem a ver com aprender na observação dos passos dele, da maneira como ele reagiu e agiu com as pessoas, qual o nosso próprio caminho, qual a nossa própria maneira de lidar. Eu gosto muito de um texto que está em João capítulo 13, que conta que Jesus Cristo foi lavar os pés dos discípulos, servir aos discípulos de uma maneira bastante humilhante até. Por isso que seus discípulos levaram um susto, porque lavar os pés de uma pessoa na casa era uma tarefa de um escravo. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos justamente na noite em que ele seria traído e preso. Ele quis naquele momento demonstrar o seu amor e o seu cuidado pelos seus discípulos. E chega uma hora que o Pedro, um dos discípulos, vira para Jesus e fala: eu não vou deixar o senhor me lavar os pés, o senhor não pode fazer uma coisa dessa. E ele estava certo. Do ponto de vista humano, ali naquele momento, ele tentou reagir e impedir que Jesus fizesse aquele trabalho tão humilhante. E Jesus Cristo então disse para o Pedro assim: o que eu estou fazendo você não entende ainda. O que eu estou fazendo por você agora você ainda não entende. Você vai entender depois. E eu acho muito interessante essa expressão de Jesus e essa maneira de Jesus amar os seus discípulos. Ele estava tratando aquelas pessoas com esse cuidado, com esse amor, mesmo sabendo que aquelas pessoas não iriam entender o que ele estava fazendo naquela hora, só iriam entender depois. Essa é uma das formas do amor abnegado. Isso é um tipo de amor que se vê nos mais experientes pelos mais jovens. É o tipo do amor que se vê entre pais e filhos. Os pais amam assim. Os que conhecem a vida com mais experiência do que aqueles que são mais jovens amam assim. Às vezes a gente tem que fazer coisas e tem que agir de um jeito que as pessoas que nós mais amamos não vão entender o que nós estamos fazendo na hora. Vão entender só um outro dia. Mas a gente vai ter que fazer mesmo assim e vai fazer por amor. Vai fazer sem ser compreendido, sem receber uma resposta, uma reação de gratidão ou coerente com aquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente ama, a gente faz, mesmo sabendo que as pessoas não vão entender na hora. Que Deus nos abençoe a lidar com esse tipo de situação e com esses momentos das pessoas. Que a gente continue amando apesar da incompreensão. Paz e bem.